Senhor, eu consagro a Ti esse devocional, essa meditação hoje, em Jeremias 23. Senhor, eu estabeleço o Teu reino nessa conexão. Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Fala aos nossos corações. Usa, Senhor, a nossa boca como Teu instrumento. Unge, Senhor, nossos lábios com a Sua tenaz. E fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer tratar nessa manhã. Estabelecemos aqui a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, nos consagramos a ti agora, Pai. Amém. 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 Vamos lá ler o capítulo 23 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde eu expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo meu nome, pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte, e de todas as nações para onde o expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria havia algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Entre os profetas de Jerusalém havia algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a sua palavra?
Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles estivessem comparecido ao meu conselho, anunciaria as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Perguntou o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras responsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei. E eles não trazem benefícios algum a esse povo, declara o Senhor. Quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar, qual é a mensagem pesada da qual o Senhor lhe encarregou? Diga-lhes, vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta, ou um sacerdote, ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente. O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isto. Por isso me esquecerei de vocês, eu os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. Palavra do Senhor. Eita, palavra forte. É mera coincidência a gente vê aí os profetas falando pelos cotovelos, colocando. Foi Deus que mandou dizer. Deus falou comigo, isso, tá. A gente vê direto isso aí, né? Vai lá, meu irmão. Pode continuar. Dizem que Deus falou, sendo que, na verdade, às vezes a nossa mente projeta, né, coisas que a gente tem feridas ainda para ser tratadas, e aí a gente acaba projetando em outras pessoas. E tem muita gente que fala, eu estou sentindo, Deus falou comigo, eis que te digo, quando na verdade é algo que a pessoa está projetando em alguém a sua própria dor.
e aí ela não tem o discernimento para entender que aquilo é algo que ela precisa ser tratada e diz que é Deus falando a respeito de outra pessoa. É como se tivesse realmente com os olhos tapados, né? Não consegue enxergar, tem uma trave nos olhos dela. Pessoas que precisam de libertação, precisam de Bíblia, de alimento, e é isso que nós vamos desenvolver aqui, sobre o alimento, né? Sobre a salvação. Essa é uma passagem da Bíblia que nós temos aqui a referência de 3 tempos. Nós temos o tempo na qual aconteceu a profecia, que estava sendo vivido ali, o tempo da volta de Jesus, né? Quando Jesus veio à Terra, e ao tempo do arrebatamento. Então, nós temos 3 fases num capítulo só. No verso 3, ele está falando sobre o quê? Sobre o retorno do cativeiro da Babilônia, que é prometido, bem como uma futura reunião de judeus de todas as terras. Lembra que a gente falou em outros capítulos aqui, nos anteriores, né, a respeito, acho que foi no 20 ou no 21, não lembro qual foi, mas Deus dando uma direção para aquele povo ir se abrigar lá, né, na Babilônia. Mas como a gente vai sair? Deus estava dando uma estratégia, vai para lá. Se vocês ficar aqui, vocês vão morrer, né? Então a gente falou nos capítulos anteriores sobre isso, né, sobre ir para a Babilônia. E agora Deus está Deus está falando sobre o retorno do cativeiro da Babilônia. Então agora eles estão saindo de lá, né? Ali era uma escolha, né, que Deus colocou ali entre a vida e a morte. Isso mesmo. Se ficasse em Jerusalém, era a morte. E o cativeiro era a vida. Isso. E agora Deus está prometendo o retorno, a saída desse cativeiro da Babilônia, que está ali relatando no verso 3. Eu mesmo recolherei o restante de minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundadas e se multiplicarão. Na outra versão, fala-se um pedacinho do verso 2, né, para contextualizar. Em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei e os trarei de volta para o curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Então, há uma promessa do Senhor para retorno. E quando nós temos no próximo, temos aqui a promessa do arrebatamento. Em Mateus, capítulo 24, verso 31, que faz referência a esse trecho também. Mateus 24, 31. Está escrito assim: ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Deus está falando do arrebatamento. E ainda completando em Isaías, capítulo 4, verso 2. Isaías, capítulo 4, verso 2, diz assim. Aqui tem uma observação que é importante a gente não ficar só numa versão da Bíblia, né? A gente pega outras versões, porque há diferença entre a escrita de uma com a outra. Então, numa versão está escrito renovo com letra minúscula, e na outra está escrito renovo com letra maiúscula. E toda vez que a gente vê na palavra de Deus palavras escritas com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Deus. Então,
se você lê em letra minúscula renovo, você vai caracterizar como o adjetivo que é, né? Renovo, né? É adjetivo, verbo. Enfim. Mas aqui nós temos em letra maiúscula nessa versão, que diz assim: naquele dia, o renovo em letra maiúscula do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os remanescentes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Uau! O Senhor está trazendo para nós uma promessa, como está em Romanos 11, 26 também. Tem mais uma aqui, Romanos 11, 26. Diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Olha, aqui também libertador está em letra maiúscula. Então está se referindo a Jesus. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, aqui nós temos uma grande chave aqui, porque quando se refere ao libertador, não é uma pessoa, não é um governo, não é um pastor, um ser humano que vai lá e vai libertar as pessoas. Aqui está em letra maiúscula, então está falando que é o próprio Jesus, é ele que vai libertar as pessoas. Não somos nós com a força do nosso braço, é Jesus. E aqui está falando sobre o arrebatamento. Aqui ele diz referente aos pecados, a tirar os pecados. Então, Deus, Jesus, ele ama os pecadores, mas ele odeia o pecado. Então, no céu não vai ter pecado. Não tem essa de venha como está e permaneça como está, porque não é assim que funciona. O Senhor trata o pecado como imundícia, né? E ele fala que esta é a minha aliança com eles quando, tem o quando, não é agora, é quando eu tirar os seus pecados. Então, quando tirar os pecados, aí sim, a promessa, a aliança do Senhor será cumprida, que é de estarmos morando com ele na glória. Jeremias, aqui no verso 8, fala assim: mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Na outra versão, esse mesmo versículo diz assim: em vez disso, dirão, tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta à terra do norte e de todas as nações onde havia exilado. Então está escrito: então viverão em sua própria terra. Nós temos aqui uma referência sobre o ajuntamento do povo de Israel. Isso é história, isso tem acontecido, as pessoas estão voltando a habitar ali Israel. Você dá um Google ali que você vai ver as notícias. Então, esse é um sinal da volta do Senhor. Está escrito sobre o ajuntamento do povo de Israel. Quando nós vemos nos versos... Tem mais uma referência aqui em Jeremias, que nós já lemos, 16, verso 15. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para... olha aqui, ó.
pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Então, está na Bíblia, isso tudo que está acontecendo, do ajuntamento lá em Israel, está escrito na Bíblia. Não é uma coisa assim, aleatória. E aqui do verso 10 até o 15, mais uma vez, né, gente? O Senhor está falando aqui a respeito da imoralidade, a respeito dos falsos profetas, daquelas pessoas que falam, Deus me disse isso, Deus mandou eu te dizer isso, e normalmente são pessoas que vê o invisível, mas não vê o visível. Vê o improvável, o impossível, mas não vê o que está acontecendo na vida real, em carne, né? São pessoas que profetizam coisas para massagear o seu próprio ego, para dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Ela fala aquilo que a pessoa quer ouvir por algum tipo de interesse, por algum tipo de conforto, para se exaltar, para subir num pedestal, para ganhar likes, para ganhar reels, né? Então as pessoas elas colocam, eis que te digo, porque é uma moda isso que quer, gente, pelo amor de Deus, que as pessoas pegam, tudo fala, Deus falou, Deus mandou, Deus não está falando nada, é a pessoa que está projetando aquilo que ela quer ouvir, dizendo que foi Deus que falou. Mas isso não significa também que não existem profetas. É claro que existem profetas nesse tempo. Existem sim os profetas de Deus. Só que os profetas de Deus, eles vão trazer a palavra de Deus, eles vão trazer profecias que vai trazer o povo para perto de Deus e não para afastar o povo. Não existe uma profecia que vai dizer para a pessoa algo que vai contra o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor é justo, ele é verdadeiro e ele é fiel. Então, tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Se a pessoa der uma profecia que é contra o que está escrito, pode mandar embora em nome de Jesus. Cala-te, sai em nome de Jesus, porque isso não provém de Deus. Não existe uma pessoa chegar e falar assim, olha, a gente já falou aqui outros dias, a pessoa está eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa vive no crime, a pessoa está roubando, está traficando. E aí ela vai lá na igreja, ela entrega o dízimo do tráfico. E aí um pastor, um profeta coloca a mão e fala: eis que eu vou te prosperar, né? Você está trazendo ali um dinheiro que vai resolver alguns problemas físicos, né? E aí já solta uma profecia, dá uma profetada, né? Vamos dizer assim, abençoando o fruto daquele dinheiro. Meu, esse dinheiro é maldito. É um dinheiro maldito, é um dinheiro de tráfico, é um dinheiro de roubo. E a pessoa, ao invés, o líder, o sacerdote, o profeta, ao invés de exortar e de corrigir aquela pessoa, trazer ela para o caminho certo do Senhor, ao contrário disso, ela passa a mão na cabeça porque ela está recebendo algo próprio para o seu benefício. Então, ela vai, ao invés de corrigir, ela vai afirmar aquilo, vai dar afirmação, vai falar, não, beleza, que bênção, continua traficando, continua, porque se está brotando, se está vindo dinheiro, amém, glória a Deus por sua vida. E não é assim, gente, a Bíblia não fala isso. A Bíblia condena com muita clareza. E quando ela fala assim, ó, minha casa, que está escrito no versículo 11, está escrito, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Aí tá, até na minha casa. Qual que é a casa? A casa é a igreja. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Então, não estou falando a Bíblia não está falando de pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, está falando de pessoas que estão dentro da igreja. E pior ainda, está denunciando pessoas de autoridade, está falando de sacerdócio. Então, são pessoas com autoridade.
que estão contaminando as ovelhas. Estão, ao invés de trazer as ovelhas para Cristo, elas estão colocando essas ovelhas para acreditar nas promessas que Ele mesmo está dando, por causa do seu benefício próprio. Então, ao invés de trazer o conserto, passa a mão na cabeça, esconde. E aí tem as denúncias do Senhor aqui falando, olha, falando sobre loucura, falando sobre calamidade. Aí tem, ó, no verso 12, lugares escorregadios, uma pessoa que não para em lugar nenhum, ela soltou uma profecia aqui, não se cumpriu, eu vou dar fora daqui, vou embora para outro canto, a pessoa foge, escorregadio, é isso mesmo, é isso que quer dizer, você não consegue segurar, a pessoa está sempre fugindo, ela não se firma num lugar, você pode ver que a pessoa fica pulando de galho em galho, né? E vive na escuridão, quer dizer o quê? Escuridão, esconderijo, está se guardando, ela não quer que entre a luz, ela não pode ser colocado às claras aquilo que ela está falando, ela vive em pecado, ela vive escondida. Pode falar. Eu ia falar isso que tu acabou de falar, ela vive em pecado, escorregadio nas trevas, né? E nelas se afundarão, como se ela vive escorregando no pecado, não se arrepende. E a Bíblia fala, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. Ai, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo, está dando tudo errado. Não sabe? Será que não sabe mesmo? Porque na hora que vem a dor, a gente só quer culpar, achar alguém para culpar. A gente não quer olhar para si próprio e corrigir os erros. E ainda nós temos aqui a referência, era só um minutinho, a respeito, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Aí está falando, olha, sobre o quê? Adultério. Como tem adultério no meio da igreja? E a Bíblia condena, e o Senhor traz a maldição referente a esse pecado. Está falando de adultério, está falando de falsidade, está falando mais. E fortalecem as mãos dos malfeitores. Fortalece, quer dizer o quê? Tá tudo bem, desde que você continue trazendo seu dízimo aqui, desde que você continue fazendo... servindo, tá tudo bem, eu não vou falar nada sobre o teu adultério, tá encobrindo pecados. Então, ai desses líderes. Pode falar, gente. Não, só ali comentando que muitas pessoas se mantêm no pecado, estão indo na igreja, se mantêm em pecado. O castigo está sobrevindo sobre a vida, assim, nada dá certo para mim, né? Então que se lasque, vou continuar pecando, daí escorrega mais ainda, se afasta dos caminhos de Deus. Ainda justificando que as coisas não estão andando, que não está dando certo. E diz que é um acaso, não sabe por quê, né? O que eu ia falar seria também a respeito dos sonhos, né? A pessoa tem um sonho, mas não sabe distinguir se é profecia, se é apenas um sonho realmente. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, com os sonhos. Os sonhos, o corpo da gente, só um minuto, peraí. O nosso organismo, a nossa mente, é natural ter sonho. Todo ser humano tem sonho, né? É natural isso. E normalmente, quando a gente acorda, no dia seguinte, depois já some, já esquecemos, já não lembramos mais. Agora, quando é o Senhor falando com a gente sente dentro daquele sonho. A gente sente no corpo aquilo, como se fosse algo real. Quantas e quantas vezes acontece assim, eu tô atendendo uma pessoa, então eu entro na brecha por aquela pessoa e eu sonho uma realidade que o meu corpo está lá. E eu acordo, eu sinto no meu corpo, sabe? Porque aí Deus coloca ali pessoas da minha família para que eu sinta a intensidade da dor da pessoa. Então, é diferente um sonho de revelação, de um sonho que projeta o pecado e de um sonho que é aleatório, que é o organismo que está produzindo. Então, a maneira correta de agir quando a gente tem sonhos
que perturbam, que incomodam, é assim: Senhor Jesus, eu submeto a Ti esse sonho que eu tive hoje. Se o Senhor tem algo para falar comigo através dessa mensagem, fala comigo mais claramente, fala comigo de novo, faz um jejum, dobra teu joelho, ora, Senhor, confirma, fala o que isso significa, usa alguém para me trazer. E aí fica atento, fica com o ouvido atento, porque os sinais do Senhor são muito sutis. Não vai vir uma coisa assim, alguém vai levantar, eis que te digo que você sonhou e tal. Como Daniel falou lá com Nabucodonosor, que ele, né, trouxe a revelação do que ele tinha sonhado, sem ser dito. Ou até mesmo Gideão, né? Pequena comprovação dos sinais do Senhor. Vai ser sutil, então presta atenção, porque o Senhor vai falar nos mínimos detalhes com uma pessoa, numa pregação, né? Ele vai falar. Pode falar, Su. Microfone. Seu áudio está fechado, Su. Peraí, acho que agora foi, né? Foi, agora sim. Ah, tá. Eu apertei na mãozinha ali sem querer e tu falou, fala, Su. Aí eu fiquei tentando entender por que ela mandou eu falar. Eu não tô falando, mas já que o microfone tá aberto, eu vou falar. Acho que era Deus. Fala, minha filha. Isso. Ali falou, as pessoas não sabem por que as coisas não dão certo na vida delas. Elas sabem por que não dá certo. Na verdade, é não querer abdicar, não querer abrir mão, né, do pecado. E eu falo por experiência própria, assim, a partir do momento que eu vi tudo tá travado na minha vida, que eu falei, não, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso me libertar, muitas vezes inconscientemente, né, porque existem maldições, existem coisas atrelaçadas, né, acho que a Cris sabe bem dessa parte, né, que chega a ser um pouco inconsciente. E sobre orar ali para Deus falar, eu sempre sou bem específica com Deus, assim, sabe? Não que eu não confio no que eu, né, na palavra e tal, eu sempre peço para Deus falar comigo através das pregações. E há 3 anos atrás, eu estava lá no altar, naquele incógnita. O que Deus quer para minha vida mesmo? Será que é isso mesmo que Deus quer? E Deus já estava me incomodando aquilo no meu coração, sabe? Eu falei, Deus, se o Senhor quer tal coisa para minha vida, o pastor Michael vai mandar eu orar agora pelas crianças. Do nada, eu nunca orei por criança, eu nunca trabalhei com criança. O pastor Michael, na hora, virou para trás e falou assim, Sueli, pode abençoar a vida das crianças? Gente, eu fiquei assim, ó, não. não pode ser. Então, assim, desde aquela vez que, mesmo Deus falando abertamente, sendo explícito, né, comigo, eu ainda procrastinei o que ele falou que quer fazer comigo. Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas sabem sim do porquê que nada dá certo na vida delas. É isso que eu ia falar. É o tal pecado de estimação, né? A gente não consegue abrir. É isso aí. É só uma mentirinha. Não vai dar nada, né? Eu conheço pessoas que têm não estou me abstendo disso, né? Mas pessoas que têm tanto vício na mentira que elas acreditam na própria mentira. E não é... E não é assim, historinha. É real. É real, chega a ser doente. Isso é mais normal do que... Vira uma normalidade na vida dela. Às vezes ela não precisa nem mentir, mas ela pega e solta uma mentira porque aquilo satisfaz ela. Sim, porque diz referência à paternidade, né? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, a pessoa não tem mais a paternidade de Cristo. Ela se coloca como filha do diabo ao invés de ser filha de Deus. Ela renunciou à palavra de Deus. Então, a mentira é a realidade dela. Precisa de libertação. É verdade. E isso é pessoal, né? A pessoa precisa... Aí entra na questão do decidir, né? Decidir servir, decidir buscar, decidir melhorar, decidir entregar e decidir abdicar, né? E tem que ser da pessoa mesmo. A gente não pode obrigar. Exatamente. Querer. Se a pessoa não querer, não vai. Não vai.
Aqui do verso 16 ao 17, fala sobre esses profetas pregavam uma falsa mensagem de paz, né? E do 18 ao 40, aqui nós temos a referência de vida, no verso 18, mensagem, no verso 28, e falso profeta, né, e o verdadeiro profeta contrastando com o falso profeta no verso 32. Então, nós temos verso 18, 28 e 32. Eu vou ler aqui. No verso 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, e daí nós temos a referência em 1 Pedro 2:2. Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Bíblia. Se não tiver Bíblia, não tem comida, não tem alimento. E aqui a referência que o Senhor traz de alimento é o leite para crianças recém-nascidas, porque a criança, quando nasce, ela só quer o quê? Ela só quer tetê, só quer PP. É só chorar para ganhar PP, PP e dormir, PP e dormir. Então, é o quê? É uma necessidade inconsciente. Ela não sabe o que ela quer, ela só sabe que está com fome, que precisa do PP. Então, a Bíblia traz essa comparação. Crianças recém-nascidas, que é o quê? Nutre, é onde nutre a palavra de Deus. E nós temos a parte do verso 28, que é a mensagem, que diz assim: o profeta que tem sonho, olha aqui o sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? E aí é a referência de purificar. 1 Coríntios 3, 12, 13. Diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, olha aqui mais uma vez, o dia está escrito com letra maiúscula. Então, é Deus aqui. O nome de Jesus, o nome de Deus nessa referência é dia. Demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nós temos a referência de purificação, através de quem? É através da Cris, através da Bruna, do Flávio? Não. É através de Jesus. É só o sangue de Jesus que purifica. E aqui ele está trazendo fogo que vai queimar, que vai purificar. E nós temos a última referência, que é de... sobre o profeta, né, que está no verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor.
E daí a referência está em Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrará até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra de Deus. Daí nós temos pessoas que fazem o quê? Doutrina, né? Doutrina baseada em sonhos ou experiências pessoais. E não é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu posso ter as minhas experiências, mas eu não posso usar isso como doutrina. O Senhor vai falar com cada pessoa de uma maneira, né? Mas toda a base tem que ser a palavra de Deus. Não aceite que uma pessoa venha trazer um ensinamento que não está escrito na Bíblia, ou que, pior, está contorcendo a palavra de Deus. Não aceite pessoas que colocam doutrinas e usam a palavra de Deus para apoiar, para testificar de alguma forma, né? Isso é terrível. A palavra fala ali no verso 33, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirá, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Então aqui fala sobre o peso da palavra, né, que Jeremias carregava. Ele não era um homem querido, não era um profeta querido, que todo mundo queria estar dentro de casa. Hoje é totalmente contrário de hoje em dia, não é verdade? A gente vê uma pessoa falando, ele é profeta, o profeta trazer para dentro de casa, vou mimar, vou dar presente, vou isso, vou aquilo. A gente quer estar perto e a gente acha que isso é um grande privilégio, né, e etc. Só que Jeremias, as pessoas queriam era ele longe, sai daqui. O que você vai falar hoje? Qual é a maldição que você vai entregar hoje? Quem que vai morrer hoje? Sabe? Então, tudo que ele falava era para arrependimento, para trazer arrependimento. Ele falava a verdade. E a verdade é dura, a verdade é... A palavra de Deus, ela corta como uma faca de 2 gumes, ela separa a alma, corpo, medula, ela separa tudo ali, ela é muito afiada. Então, não tem essa de fazer carinho, né? Tem as pessoas que são chamadas para evangelismo, que são aquelas que trazem a pessoa, né? Que são as pessoas que recolhem as ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que estão mortas, elas trazem, faz o curativo, trazem ali para o aprisco de volta, né? Então, a palavra fala do aprisco, traz a ovelha que está perdida para dentro da igreja. É o evangelista. Mas quem que vai cuidar dessas ovelhas machucadas? Ela não pode ficar sendo ali só guardadinha, escondida a vida inteira. Ela vai precisar curar essas feridas, vai precisar sarar, arrancar os carrapichos, arrancar os carrapatos ali, tem que arrancar, tem que limpar. Não dá para deixar ela escondida ali, guardada toda ferida. Tem que limpar, tem que cuidar da ferida. E quando o pastor Maico trouxe a referência lá do toco, né? Eu tinha até marcado isso. Sobre o toco, uma árvore que ele cortou e jogou fora, né? E aí depois vem o broto, né? O broto nasceu de novo, renasceu, então está falando da vida. Então a pessoa ela vai ser arrancada ali o pecado, as dores, e vai nascer um fruto novo, vai nascer um broto novo, uma árvore sadia. E Romanos 11, 26, fala assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador com letra maiúscula, e ele apartará de Jacó as impiedades, essa é a minha aliança com eles. Então, eu já li esse versículo aqui. O Senhor tem a promessa para nós de libertação e de salvação nesse trecho da Bíblia. Denuncia os pecados, denuncia ali as falsas profecias, mais uma vez, denuncia a bajulação, né?
E traz também a promessa de salvação. A justiça é Jesus. Quando fala de justiça em letra maiúscula, é o Senhor. O Redentor é Jesus Cristo. Então, fala sobre a salvação, o arrebatamento. E nós, graças a Deus, temos Jesus na nossa vida para nos santificar. Amém? Gente, eu passei um monte de tempo aqui, desculpa. Fui falando e me empolguei, não vi a hora. Vocês querem falar alguma coisa a mais? O que me chamou mais a atenção nesse livro de Jeremias foi lá no capítulo 6, 7, né, que em dias de Judá será salva, esse viverá em segurança, e esse é o nome pela qual será chamado. Ou seja, não será mais, vai acontecer que não será mais o nome de Deus, mas sim o nome de Jesus. Esse é o nome que será chamado. Amém, glória a Deus. Isso aí, vamos encerrar então. Obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Amém.